Família Tricolor, esse vídeo ele pode gerar um pouco de polêmica, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem cristalina para vocês. Vejam pelo lado bom da coisa. Eu não tenho aqui a intenção de menosprezar ninguém, de criticar ninguém. A minha finalidade nesse vídeo não é essa, ok? É apenas trazer uma abordagem de como eu vejo movimentos que passam despercebidos, que são ignorados, evitam tocar nesse assunto com medo de alguma briga, alguma reclamação e tal. Mas eu não tenho essa intenção de arrumar briga com ninguém. Eu quero apenas fazer uma análise sobre uma situação que acontece hoje no mundo, e principalmente aqui no Brasil, e principalmente no mundo esportivo, no que se refere a redes sociais, a internet. E vou falar sobre isso em relação ao nosso clube. Para ser bem sincero, eu vou falar umas verdades, mas peço muita calma nessa hora, ok? Vem comigo, tu vai me entender melhor. Eu tô cheio de dedos aqui, cheio de mãos, eu não quero tumulto com ninguém, mas só vou trazer uma verdade para vocês, umas verdades, que eu acho que é bastante relevante e facilita para que a gente entenda tudo que está acontecendo em volta do Fluminense hoje. Vem comigo que eu te conto tudo. Diga lá, mano velho, desde já agradeço o carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. Já peço para colaborar com like, se inscrever no canal, compartilhar para mais amigos. Mais tricolores merecem receber esse carinho. E eu, desde já, fico muito grato pela atitude de vocês, rapaziada. Obrigado mesmo. Família, desculpa eu fazer essa introdução assim, bem pisando em ovos. Bem cuidadosa. Por quê? Porque eu ouvi uma vez um papo rolar na internet, não sei quem foi que falou isso, que a internet deu voz aos ignorantes. Quem falou isso não me interessa, provavelmente é ignorante também, não quero chegar a esse ponto. Só que eu acho essa frase, eu não acho ela mentirosa, eu acho ela incompleta. Porque realmente, ser ignorante, cada um pensa o que quiser do outro. Isso é liberdade. Tem muita gente aí estudada, doutorada, formada, que eu acho um completo ignorante, um completo idiota. Até adjetivos piores. Mas, por educação, eu não vou expor, não vou aqui comentar. Só que, ao mesmo tempo que deu vozes aos ignorantes, também deu liberdade, também trouxe sinceridade. Porque na minha época eu via muitas informações da velha mídia que eram mentirosas, mas a gente não tinha como fazer um contraponto. Hoje em dia não. Hoje em dia sai uma informação mentirosa, daqui a pouco tem alguém filmando, joga nas redes sociais e já prova que aquela pessoa da velha mídia, que aquele político, que aquele cidadão que trabalha em nome da democracia de forma mentirosa, que a última coisa que ele quer é democracia, falou foi mentira. Então hoje existe muita coisa. E a internet é maravilhosa por isso, tá? E não só isso, ela também abriu portas para o empreendedorismo. Então tem muitas pessoas que, estavam em dificuldade financeira, buscavam oportunidade no seu segmento, não conseguia e tal. Daqui a pouco caiu uma coisa no colo dela, ela tinha uma habilidade com o computador, uma habilidade com o mundo virtual e achava um caminho e vai embora. Deu certo, gerou renda, sustentou família, vai embora e está tudo certo. E está tudo certo, eu não estou aqui para falar mal dessas pessoas. Só que algumas estão assim, com muita força de vontade e pouco conhecimento. E às vezes até tem o conhecimento, mas não tem a atenção necessária para tratar do assunto. Eu particularmente confesso a vocês que eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol.
sempre tive ali, por causa da bola, com vários profissionais. Tive para ser profissional. Eu desisti do profissionalismo no dia de assinar o meu primeiro contrato, na sede do clube, na secretaria do clube. Eu desisti ali. Eu recebi um telefonema, um caso pessoal, talvez um dia eu conte, entendeu? E foi um baque muito grande para mim e eu desisti do futebol. Depois o clube mandou uma carta para mim querendo que eu voltasse e tal, não sei o quê. E vida seguiu. E foi embora. Mas mesmo depois que eu saí do futebol profissional, vamos dizer assim, todas as empresas que eu trabalhei, cara, eu fiz parte da seleção. E fazendo parte da seleção, eu joguei contra muitos profissionais. Fiz amizade com algum deles e coisa maneira. Então, desde quando eu notei que eu não seria mais um jogador, que eu abri mão disso, eu sonhava ter um espaço para fazer comentários, para falar de assuntos futebolísticos, principalmente do Fluminense. E até que as circunstâncias que me tirou do futebol acabou me trazendo para isso. Pessoas diferentes, baques diferentes, dores, poxa, muito grandes e diferentes. Apesar de pessoas amadas, né? Bem, não dá pra... Mas vida que segue. Então, hoje eu tô aqui. Mas eu tenho embasamento. Eu consegui passar muito tempo dentro do futebol. E eu já fui atleta, já fui auxiliar técnico, já fui dirigente. Tudo dentro do futebol. Tudo dentro do futebol. Então, peguei um pouquinho de cada coisa. E quando eu trago algum assunto para vocês, eu trago com embasamento, com experiência de vida. Mas tem muita gente que fala de Fluminense que, poxa, tá pegando conhecimento agora, ou nunca jogou bola na vida e tal. E tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum. Só que essas pessoas acabam não notando as maldades que existem nesse meio e acabam defendendo o errado. Ok? Por exemplo, vou trazer alguns argumentos aqui. Castilho. Castilho, eu vi comentário de que Castilho tem como é que eu vou dizer? Tem números maravilhosos. É bom saber. Quando eu for fazer a prova do Enem, questão de matemática, eu vou pedir para o Castilho me ajudar. Desculpa a ironia, galera. Mas o que acontece? Números maravilhosos do Castilho pelo Fluminense está de sacanagem. Está de sacanagem. Isso não existe. Esse papo de avaliar jogador por números, isso não existe. Por que não existe? Quantas temporadas o Castilho tem pelo Fluminense? Nenhuma. Você vai buscar essas avaliações ao final de cada temporada, já planejando a temporada seguinte. Não é semana a semana a temporada. Quer ver um exemplo? Eu explico para vocês. Fluminense e Santos. Castilho deu um passe para o Savarino. O Savarino carregou e fez aquele golaço. Irmão, o passe que o Castilho deu para o Savarino, qualquer jogador, imagine o pior, qualquer jogador daria. Eu não estou desmerecendo o Castilho. É que o passe foi um passe simples. Eu hoje, com um joelho sem ligamento, sem cartilagem, com fibra muscular rompida, cheio de problema, eu daria aquele passe. Daria, com certeza. Você também daria, não tenha dúvida disso. Mas sabe qual o problema que eu estou falando? É porque isso vai lá para a ficha como assistência. Porra. E se você não tiver conhecimento, tu vai cair nessa balela. Assistência foi o que o Guga fez pro Castilho. Assistência foi o que o Guga fez pro John Kennedy. Isso é assistência. Entendeu? Que deu um passe ali, o mérito todinho ali foi do Savarino. Ele que carregou, achou espaço, largou o arco no meio da rua. Aquilo não é assistência nunca. Entendeu? Mas vai lá pro
scout lá como assistência. Então nós temos que ter cuidado com isso. Ah, que o jogador fez um bom desempenho, olha só, na temporada 2025, no campeonato não sei da onde, o cara fez tantos gols. Tá, jogando contra quem? Não, mas o cara fez tantos gols. Tá, jogando contra quem? Na maioria das vezes é uma competição fraca, onde o time dele, que já é fraco, ainda assim é 30 vezes superior aos demais adversários. Então qual é o mérito? Então tudo tem que ser avaliado com calma, ok? Com calma. Sem esse papo de ficar desesperado para dar ênfase. Ah, porque eu não gosto do John Kennedy, então eu tenho que pegar o John Kennedy, eu tenho que... Qualquer coisa que tiver ali de centroavante, eu vou torcer para ser melhor do que o John Kennedy. É isso que a gente vê, galera. Pô, e não se faz futebol desse jeito. Principalmente com um jogador que nos defende. Eu falei isso no vídeo passado e vou comentar de novo. Você via mais foto do Castilho do que do John Kennedy, que entrou e virou o jogo. Quando o John Kennedy entrou, nós perdíamos por 2-1. No gol do Castilho, ele chamou a atenção da zaga, tinha 2 zagueiros em cima deles, largaram um zagueiro para dividir Castilho e Serna. Repara que o zagueiro que chega no Castilho chega atrasado e o Serna atrás do Castilho está livre. E um pouco mais para a esquerda tem 2 zagueiros vigiando o John Kennedy. E depois teve o gol do John Kennedy. Então o que eu quero falar para vocês é que não menospreze o Castilho. Ok? Castilho vai ser útil, é um jogador que pode nos dar muita alegria, mas também não pense que ele é um Ronaldinho Gaúcho, que ele é um Fred, que ele é um Cano, que ele está longe disso, irmão. Está longe disso. Inclusive, vou trazer uma curiosidade para vocês. Reparem o gol do Castilho de cabeça. Reparem, agora contra o Santos. E os mais antigos não precisa nem buscar o vídeo que já conhece. Mas você que é mais novo, pega o vídeo. Fluminense, bicampeão carioca, 84. Gol do Assis. Cruzamento do Aldo. Cruzamento não, passe do Aldo. E a testada do Assis. Movimento do Castilho, igualzinho. Igualzinho, cara, igualzinho. Golaço de cabeça, golaço. Movimento perfeito do Castilho. Ok? Mas, vamos lá. O mais importante, nós temos elenco. Nós temos que defender o nosso clube. Temos que valorizar o elenco. Não é valorizar um jogador que eu gosto e atacar o jogador que eu não gosto. Cara, os outros clubes não fazem isso. Outras torcidas não fazem isso, cara. Não fazem. Torcedor pode fazer, mas quem está aqui atrás do microfone não faz isso, cara. Isso é sacanagem. Isso prejudica o nosso time. Prejudica o nosso time. Guga, tá aí. Agora eu vejo um monte de jornalistas aí que falam, esses que falam exclusivamente do Fluminense. Agora, puxando o saco do Guga, que é uma gratidão. Não que o Guga tá jogando muito, o Guga tem que barrar o Xavier, que o Guga é isso, que o Guga é aquilo. Pô, há menos de 6 meses, estavam revoltados porque o Guga renovou o contrato, que o Guga tinha que sair do Fluminense, que o Guga é horrível, e estavam perseguindo o Guga à torta e à direito. E eu aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre falei, irmão, jogador vive de fase. Todo jogador de futebol do planeta Terra vive de fase. Não existe isso. Não é porque o cara tá numa má fase que ele é ruim de bola. Nós já cansamos de provar isso. E a oscilação faz parte de um processo de um atleta profissional, cara. Isso é mais normal do que vocês pensam. Então, para você que nunca jogou uma bola na vida e tal, mas está comentando futebol, está aí falando de Fluminense, cara, de boa. Eu não estou aqui para te menosprezar, não é isso. Mas eu estou tentando agregar algumas coisas que talvez tu desconheça. A gente só pode fazer uma avaliação sobre o elenco ao final do ano, ao final da temporada. É perigoso a gente ficar queimando o jogador no meio da temporada.
Isso é muito difícil, perigoso demais, ok? Por exemplo, nós temos que defender o nosso clube. Nós temos que abraçar o nosso clube. E não ficar expondo os nossos erros dos nossos rivais. Porque eles não fazem isso. Parte da mídia já nos persegue demais. Eles estão assustados com o Fluminense. Mesmo depois da crise que a CBF criou no Fluminense, nós estamos lá coladinho, terceiro colocado. E a perseguição continua. Quer ver um exemplo? Tá aí, ó. John Kennedy. Oh, meu Deus do céu! Fez apologia às drogas, que fez isso, que fez aquilo, mesmo depois que o John Kennedy falou. Os caras estavam me sacaneando e tal, não sei o que, eu fiz o gol e fui lá sacanear eles. Mas continua a pressão para tentar fazer disso inferno. Mas vocês querem prova que isso é perseguição? Então me responde uma coisa. Por que quando esse jogador aí fez a mesma coisa ninguém falou porra nenhuma? Tá vendo aí? A prova tá aí. Vocês ouviram algum comentário? Algum comentário sobre isso? Alguém pegando no pé dele? Alguém falando que isso é errado, que ela apologia às drogas? Hein? E olha que o JK fez com provocação. O cara fez por livre e espontânea vontade. Do nada assim. Ninguém falou nada, ninguém xingou ele de nada. Ele foi lá e fez. Vocês viram alguém fazendo críticas a ele? Não, né? Então, tudo de positivo que a gente faz, eles querem criar polêmica, entrar ali no meio da família tricolor e criar desavença. Nós temos que estar antenado para isso. Ok? E uma outra coisa muito importante, o Zubeldia tem que dar valor. Tem um jogador ali atrás que merece toda a atenção possível. O Soteldo vinha muito bem quando se machucou. Santi Moreno foi embora. Mas olha só, Riquelme não pode perder espaço na equipe. Não que ele seja titular, mas se por um lado, o lado esquerdo, você usa o Soteldo, você usa o Serna, lado direito usa a porra do Riquelme. E ele entrou com uma personalidade, mostrando vontade, maturidade. E repare que no terceiro gol do John Kennedy, ele chamou a responsabilidade. O Riquelme chama a responsabilidade. Porque a jogada começa no pé do Riquelme, ele dá no Guga e passa livre para ficar na cara do gol. Se o John Kennedy não faz aquele gol, o Guga seria muito cobrado. Porque veja como o Riquelme infiltrou bem, cara. Ele se infiltrou e saiu na cara do goleiro. Se o Guga no passe mais simples, inclusive, se o Guga roda essa bola na frente, deixa Riquelme o goleiro. E o Riquelme entrou muito bem. Tem que valorizar isso sim. Tem que ser valorizado demais. Agora, se o jogador entrou com essa personalidade, com essa vontade, cabe à comissão técnica não deixar isso cair. Por quê? Se ele deixar isso cair, ele perde um ativo importante para o restante da temporada. Ele pode qualificar o desempenho do jogador. É isso que ele tem que fazer. Eu penso dessa forma, mas quero saber a opinião de vocês. Valeu, família! Reitero meu respeito a todos. Apenas estou tentando passar um conhecimento a mais, com toda humildade, não que eu seja o melhor do planeta, pelo amor de Deus. Quero só manter uma linha de respeito, de amizade e apenas tentar o que eu puder fazer para melhorar o apoio ao Fluminense, eu estou à disposição. Valeu? Família, obrigado pela atenção, forte abraço a todos. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre. Até a próxima e a gente se vê por aí.